Olá! Hoje eu começo o programa contando uma história que a Bíblia apresenta pra gente. E no mínimo uma história inusitada. Encontra-se lá no livro de João, a partir do no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro doente que estava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. E a história vem contando aqui de um paralítico que estava ali, e Jesus o curou. Mas a questão é a seguinte: um anjo descia e chacoalhava ou sacudia a água? E a pessoa que chegava lá, o primeiro que chegasse lá, era curado? Que isso? Um anjo descia na água e ele curava apenas uma pessoa? Será que realmente era um anjo que descia ali? E se curava, curava de fato a pessoa? Que história é essa? Que Jesus está contido nela? Vamos ver agora. Pois esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e você é o nosso convidado especial para fazer o programa acontecer. Nós nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, dá licença, já estamos entrando aí na sua casa para que você possa estar perto da gente para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Professor Leandro Quadros. Meu amigo Tito. Rapaz, você está com cara nova, é isso mesmo? Rapaz, de vez em quando é bom mudar a cara para não enjoar muito da cara, né? Então mudei um pouco. Preparado aí então para começarmos mais um programa cheio de perguntas, meu amigo? Espero que sim, amigo. Estou confiante, amigo, de que hoje vamos responder muitas perguntas importantes por meio das quais, Tito, Deus vai falar ao coração de muitos telespectadores, ouvintes e internautas que precisam dessas respostas. Estou confiante com isso nessa ocasião. Ok, professor. Muito bem. Um abraço aí a você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo. Nós temos 18 emissoras espalhadas pelo país, além de outras que retransmitem a nossa programação e também está conectada com a gente aqui através da TV e do rádio simultaneamente. Obrigado pelo carinho da sua audiência e se você quiser participar, pode mandar suas perguntas para a gente, que já eu falo como que você faz para poder participar, tá bom? Professor Leandro Quadros, você viu que eu comecei o programa de hoje, lendo o texto de João no capítulo 5, onde fala ali que um anjo descia para agitar as águas e as pessoas tinham chance de ser curadas, professor. A pergunta é a seguinte: Jesus estava ali naquele momento, encontrou um homem ali naquele momento e existia essa possibilidade de um anjo agitar as águas. E pelo que vem contando a Bíblia ali, apenas uma pessoa era salva. Agora, professor, será que Deus permitia um anjo descer ali, agitar as águas para salvar apenas uma pessoa? Que história é essa na Bíblia? É uma questão interessante, amigo Tito e amigo que acompanham Na Mira da Verdade, porque realmente o relato de João capítulo 5, ao contar a história da cura, né, de uma pessoa aleijada ali junto ao tanque de Betesda em Jerusalém, ele menciona no verso 4 que de vez em quando um anjo de Deus descia, agitava as águas, e a primeira pessoa que entrava ali, ela era curada. Só que nós temos evidências de que isso aqui era uma opinião judaica e temos uma prova bíblica de que não é essa a maneira como Deus procede para curar e dar qualidade de vida às pessoas. Primeiramente, devemos destacar o seguinte: este versículo 4,
que afirma vir este anjo e agitar as águas para que o primeiro que entrasse fosse curado, este verso 4, ele não se encontra na maioria dos manuscritos gregos antigos. E algumas traduções até colocam este verso entre colchetes para indicar o seguinte, que possivelmente este é um acréscimo ao texto original. Não um acréscimo para deturpar o texto, mas possivelmente isso aqui era uma nota de rodapé do escriba. E como aparece em muitos manuscritos essa nota, o tradutor decidiu pegar essa notinha de rodapé, colocar ali no texto e colocar entre colchetes para indicar o seguinte, olha, provavelmente esse texto não faz parte do original, mas nós colocamos aqui para você ter um conhecimento de uma crença popular que predominava naquela época. Agora, convém destacarmos o segundo aspecto da nossa explicação sobre este capítulo, é que essa não é a forma de Deus proceder para dar qualidade de vida às pessoas. Por quê? Deus ele não brinca com o ser humano, no sentido de fazer o seguinte, filhos, eu vou mandar um anjo agitar as águas e o primeiro de vocês que descerem até lá serão curados. Não, Deus não faz esse tipo de brincadeira, ainda mais com coisas sérias como a saúde, o bem-estar e a felicidade humana. E como que nós percebemos isto? No próprio Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. E o texto diz o seguinte, Jesus falando, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui Jesus diz que Jesus, veio para que as pessoas tenham vida e vida plena. Então, de forma alguma, ele iria beneficiar uma ou outra pessoa isolada e deixar muitas outras sofrendo, sendo que o propósito de Cristo é restaurar a todos. É claro que nem sempre todos são restaurados, porque não depende simplesmente da disposição divina, depende de uma resposta humana em aceitar essa disposição divina em restaurar a vida do ser humano. Agora, o princípio de João 10,10 nos mostra que Cristo, como o bom pastor, ele quer cuidar de todas as suas ovelhas e não brincar com a saúde e a felicidade delas. Então, podemos perceber que realmente em João capítulo 5, aquele versículo 4, ele expressa na verdade uma crença mitológica, judaica, mas que não é necessariamente a opinião da Bíblia sobre o assunto. Tenhamos em mente, amigo e amiga que nos acompanha, que nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela apoia. A Bíblia registra muitas coisas para o nosso conhecimento, até mesmo para, através dessas coisas, sabermos o que podemos fazer, o que não podemos fazer, no que devemos crer, no que não devemos crer. E por isso é fundamental que o estudante da Bíblia, ao ir para as Escrituras, tenha em mente que a Bíblia registra tudo o que é importante sabermos para a nossa salvação, mas nem tudo que a Bíblia registra é necessariamente a opinião da Bíblia. É também a opinião da cultura daquela época, muitas vezes tem uma opinião ali do escritor e tudo mais. E por isso, esse texto, longe de ser aí um texto inexplicável, ele é um texto sim explicável dentro do seu contexto e compreendendo, não é, que pelo fato de muitos manuscritos antigos não apresentar este versículo, então possivelmente era um comentário de um copista que foi colocado no texto para nos ajudar a entendermos a cultura daquela época. Ok, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 991566972. Você também pode participar pela internet através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e pelas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @namiradaverdade. Uma pergunta que chegou aqui por SMS, professor, pois não, amigo. É a seguinte: parabéns pelo programa. Gostaria de saber sobre a vinda do Consolador. Quando e como acontecerá? Pois dizem que já veio, voltou para o Pai sem realizar as obras e deixou seu sucessor. Como é isso?
como que é a questão do Consolador, que é o Espírito Santo? Vai existir, vai novamente haver um derramamento do Espírito Santo como houve, por exemplo, no Pentecostes? Talvez podemos até explicar aqui para ela. Uma vez veio, sim, no Pentecostes. E será que ele vai se manifestar novamente de forma grandiosa nesse mundo aqui, professor? Olha, queridos amigos, primeiramente nós temos que ter em mente uma coisa. Alguns dizem, os irmãos espíritas, por exemplo, parte deles, que o outro Consolador mencionado no Evangelho de João é o Espiritismo. Só que, com todo respeito, isso é uma aberração teológica, não é? Porque o outro Consolador prometido por Jesus é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então o texto é bem claro em dizer o seguinte. Eu vou ler aqui para você João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, ou Conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Aqui diz que o outro Consolador é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e que Ele viria para estar conosco para sempre. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado de forma muito poderosa sobre os apóstolos e discípulos ali em Atos capítulo 2, ele não voltou para o céu, ele continuou conosco, porque Jesus afirmou que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre. Então, isso é bem claro no texto. Agora, depois de um período em que a mensagem do Evangelho estiver sendo pregada, o Espírito Santo ele é prometido de modo tão abundante quanto ele veio sobre a igreja em Atos capítulo 2. Então você lê Atos 2, 17 e 18 e você percebe a promessa de um novo derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, para que agora a igreja, nesta fase, conclua a obra de pregação do Evangelho. Então o texto diz assim em Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então o que a Bíblia promete é o seguinte, é um segundo derramamento do Espírito Santo. Mas ele não voltou para o céu. Por quê? Até porque Cristo prometeu que o Espírito Santo ficaria conosco por quanto tempo? Para sempre. Diz João 14, 16. E um outro texto aqui de Jesus, no próprio Evangelho de João, ele fala o seguinte. Vou ler aqui João 14, versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ou seja, Cristo não deixaria os seus seguidores desamparados, porque além de o Espírito Santo ficar com eles para sempre, um dia Cristo voltaria. E Cristo seria representado pela pessoa do Espírito Santo. Agora, professor, vai haver uma manifestação maior ainda do Espírito Santo? Como eu falei, Tito, vai haver. O Espírito Santo vai descer de forma poderosa sobre a igreja e a igreja vai concluir a obra de pregação do Evangelho. Não sabemos a data deste evento, mas sabemos que ocorrerá em breve e um pouco antes da volta de Jesus Cristo. Ok, professor, muito bem. É importante nós afirmarmos que isso vai acontecer. E nós, como igreja, nós como cristãos, temos que estar nos preparando cada vez mais, pedindo a presença, o batismo do Espírito Santo em nossos dias, para que a gente possa sentir a presença desse Espírito e fazer com que a obra do Evangelho seja pregada a todo mundo. Este é o ministério da TV Novo Tempo, pregar a obra do Evangelho a todo mundo. E é o que nós temos tentado fazer aqui. E agradeço já, aproveitando essa ocasião, agradeço aos nossos amigos Anjos da Esperança que fazem este programa acontecer, que fazem a TV Novo Tempo acontecer. Se você ainda não sabe o que é Anjos da Esperança, é um projeto da TV Novo Tempo, onde você pode, com as suas contribuições, ajudar esse ministério. Pode entrar lá em contato com a gente através da página do Anjo da Esperança e você vai conhecer um pouquinho mais sobre este projeto importante de levar a palavra de Deus, de levar esperança a muitos corações.
Professor Leandro Quadros, tem uma pergunta interessante aqui, que chegou pelo nosso blog. Ela vem de São Paulo, quem mandou foi o Marcelo, ele não colocou sobrenome, apenas o Marcelo. Ele diz o seguinte: prezados, como o livro do Apocalipse tem partes simbólicas, gostaria de entender melhor a questão dos 24 anciãos. Eles são simbólicos ou literais? A mesma dúvida eu tenho quanto às 7 igrejas no início do livro. Como definir que a mensagem era para 7 igrejas da época ou ao longo da história? Olha aí, professor, a gente percebe que o livro do Apocalipse, ele é todo simbólico, mas ao mesmo tempo tem muita coisa literal ali, correto? As profecias vão se cumprir baseadas no que está escrito lá no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, especialmente. Agora a questão é o seguinte, desses símbolos aí, a gente consegue identificar alguma coisa com relação aos 24 anciãos e as 7 igrejas que menciona no livro? Veja bem, o Apocalipse é um livro simbólico, mas tem muita literalidade no livro. E para nós identificarmos isso, precisamos fazer uma leitura atenta do livro e percebermos o seguinte: há um princípio de interpretação bíblica que vai nos ajudar. Tudo aquilo que não pelo menos beirar ao absurdo, ele é literal. Agora, aquilo que beira o absurdo, obviamente é simbólico, e Deus tinha um propósito através daquela linguagem simbólica nos ensinar algo. Por quê? Apesar de Deus estar acima da lógica humana, Deus não contradiz a lógica humana. Deus é o criador da lógica. Então, por exemplo, se você lê no Apocalipse, sobre bestas, você sabe que não existem bestas literais que promovam uma falsa adoração contra Deus. Então seria um absurdo. Então você já sabe que as bestas do Apocalipse representam poderes políticos religiosos, se você estudar o Apocalipse com o método historicista de interpretação, que considera o Apocalipse juntamente com a história. Então você tem que fazer essa pergunta: isso que eu estou lendo no Apocalipse é literal ou leva-me a crer no absurdo? Quando leva a crer em algo que é fora do normal, tirando de fora milagres, é claro, obviamente é uma coisa simbólica. E aí você tem que procurar o simbolismo, tanto no Apocalipse quanto no Antigo Testamento. Por quê? Porque a linguagem utilizada no Apocalipse, as figuras, são muitas do Antigo Testamento, especialmente dos livros de Daniel, Ezequiel, até inclusive de Jeremias, então Zacarias. Então você precisa estudar isso. Agora, as 7 igrejas, é uma profecia de dupla aplicação. Foram direcionadas cartas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, nos capítulos 1 e 2, mas quando você lê as 7 cartas, você percebe que Deus também tem uma mensagem para a sua igreja que passaria por diferentes fases na história. Você percebe aspectos das 7 cartas em Apocalipse 2 e 3 que se aplicam também ao fim dos dias. E eu vou lhe dar um exemplo. Quer dizer então, professor, que também pode ser representado por momentos, fases da igreja cristã. É isso? É isso mesmo. Não de igrejas diferenciadas. Era uma igreja cristã e as fases dessa igreja é representada por essas 7 igrejas do Apocalipse. Por essas 7 igrejas. Então, foram escritas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, uma aplicação primária. Okay. E depois, essas 7 cartas também têm uma mensagem que se refere a 7 períodos da história da igreja cristã. Período de pureza doutrinária, período de perseguição e martírio, período de apostasia, certo? Então, vão vindo vários períodos. Agora, você tem que ler nas cartas para você perceber que realmente há aspectos para o passado, para as igrejas da Ásia, e há aspectos para o futuro. Então, isso tem que ser feito através de uma leitura e análise de alguns detalhes do texto. Sobre os 24 anciãos, aqui em Apocalipse 4:10, você percebe que eles são realmente seres literais. Por quê? Olha o que diz o verso 10 e o verso 11. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que estava sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas diante do trono e disseram: Tu, Senhor,
e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Estes seres aqui, eles estão adorando a Deus, exaltando-o como o Criador e depositaram sobre os seus pés as suas coroas. Eles estão assim reconhecendo que a coroa de vitória deles, que eles obtiveram, veio de Deus. E isso significa que eles eram realmente pessoas que foram resgatadas da terra e que foram para o céu como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Então você lê em Mateus 27, 52 e 53, que quando Cristo ressuscitou, um grupo de pessoas ressuscitou com Cristo. E de acordo com Efésios 4, 8 e 9, este grupo foi levado para o céu. Então, leitura detalhada e utilização de outros textos das Escrituras para interpretar o Apocalipse nos ajudam a diferenciarmos o que é literal e o que é simbólico. Muito bem, professor. Bom, para você participar, você já sabe, mande a sua pergunta por torpedo SMS, o número é 12 991566972, ou então pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Twitter @namiradaverdade, tá bom? Tem uma perguntinha aqui que chegou por SMS, a pergunta é do José e ele diz o seguinte: oro para Deus, mas sou atormentado 24 horas por dia, caio em pecado. Como Deus quer me salvar se Ele mesmo não me liberta? Sou da Igreja Mundial. Olha aí, professor. A gente percebe aqui na pergunta do nosso irmão José, do nosso amigo José aqui, que ele ora ao Senhor, mas a gente percebe que ele cai em pecados. E a pergunta é a seguinte: a Bíblia não dá aí a promessa de que se nós pedimos, Deus irá nos dar a força para vencer as tentações? Por que dificilmente nós, meros seres humanos, não conseguimos resistir às tentações, professor? E caímos em pecado? Aqui está acontecendo uma coisa. Esse querido irmão da Igreja Mundial, ele está buscando a Jesus, só que ele continua caindo. Por quê? Porque, meu amigo, a nossa natureza, ela é um todo inseparável. Você caiu num erro que muitos de nós caímos. Você está investindo apenas no seu aspecto espiritual. Você tem sim tentações, pecados a vencer. Agora, você tem que entender que certos comportamentos familiares e na sua vida levaram a você a ter mais vulnerabilidade para algumas coisas. Então, além de buscar o tratamento espiritual através da oração, estudo da Bíblia, comunhão com Deus, Deus quer que você converse com um bom psicoterapeuta para entender o que na sua vida lhe tornou vulnerável a tal prática errada. Então nós somos formados pelos aspectos físico, mental e espiritual, resumidamente falando. Você está cuidando do espiritual. Agora, e o seu aspecto mental? Você precisa cuidar. E o seu aspecto físico, você tem se exercitado? Por que eu lhe digo isso? Porque a atividade física, ela produz reações químicas tão importantes no organismo que nos ajudam até mesmo a termos mais domínio próprio sobre as nossas fraquezas. Você percebeu? Então o que eu recomendo a você? Você tem que fazer uma reflexão. Eu vou ler aqui para você um texto que é um texto aqui muito importante. Deixa eu encontrar esse texto, está no Salmo, capítulo 4, verso 4. Diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitarem, reflitam nisso e aquietem-se. A segunda parte é o que me interessa levar para você. Ao você deitar a cabeça no travesseiro, reflita sobre a sua vida. O que está lhe incomodando? O que talvez na sua juventude, infância, aconteceu para que você tivesse essa vulnerabilidade? E converse com Deus assim: Senhor, além de eu estar investindo no lado espiritual, me ajude a buscar um bom psicoterapeuta para eu me entender e saber lidar comigo mesmo, e me ajude a fazer atividade física para eu, através dos exercícios, ter mais domínio próprio sobre a minha natureza. Então faça isso, meu irmão.
O milagre é o resultado da combinação do poder divino com o esforço humano. Deus está ansioso, entre aspas, para lhe dar o milagre. Agora você precisa investir nesses outros aspectos do seu ser e você vai obter sim a cura e a vitória que você tanto necessita. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta agora chegou pelo Facebook. Nós temos ainda alguns minutinhos antes do intervalo. Quem mandou essa pergunta foi a Margarete Valchev. E ela diz o seguinte: sou católica e gosto muito de vocês. Assisto todas as semanas. A minha pergunta é sobre imagens e esculturas. O que a Bíblia diz sobre isso? Professor Leandro Quadros, o que nós podemos orientar ao nosso telespectador, a Margarete aqui, com relação a imagens de escultura? O que a Bíblia orienta nos seus manuscritos para nós cristãos a respeito das imagens e esculturas? Muito obrigado, querida irmã Margarete, por sua pergunta. É uma honra para nós ter uma irmã católica tão sincera estudando a Bíblia conosco. Que Deus abençoe a você. Eu vou ler um texto que vai lhe ajudar. O primeiro texto se encontra em Êxodo capítulo 4, versos 4 e 5. Diz o seguinte: não faças para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, nem te prostrarás diante deles, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. E por aí segue o texto. Esse texto não fala simplesmente de não fazermos imagem de ídolos pagãos. Fala de não fazermos imagem de qualquer coisa no céu ou na terra, ou seja, até mesmo de seres humanos. Isso indica, querida irmã, que faz parte do primeiro e do segundo mandamento não venerarmos ou adorarmos a Deus por meio de imagens. Até mesmo porque Jesus falou em Mateus capítulo 4, verso 10 o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele você darás culto. E por que nós devemos dar culto só a Deus e não venerar imagens? Por causa, minha querida irmã, de um princípio, de uma lei espiritual muito importante que encontramos na Bíblia. Há uma lei espiritual na Bíblia que nós precisamos dar atenção para ela, e ela explica o porquê não devemos adorar imagens. Deixa eu encontrar aqui, ver se é no Salmos, essa lei espiritual. Acho que é no Salmo 116, se eu não estou enganado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se não é nesse outro salmo aqui. Salmo 115. O Salmo 115 tem uma lei espiritual muito importante, que está no verso 8, que diz assim: tornem-se como eles, ou seja, como os ídolos, como as imagens de escultura, tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Aqui é dito que nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Por isso, se nós adoramos a Deus diretamente e o veneramos, parecemos mais com Deus no seu caráter. Agora, se adoramos ou veneramos imagens de escultura, vamos nos parecer mais com essas imagens de escultura. A lei espiritual é muito forte. Nós somos transformados à medida daquilo que nós contemplamos. Então é por essa razão, querida irmã, que não devemos venerar e nem mesmo adorar imagens. Siga buscando a Deus como você está fazendo, e o Senhor continuar lhe dando esclarecimentos, porque pessoas sinceras como você, Deus tem prazer em guiar as suas verdades. E por isso a promessa de João 7,17 é para você. Leia em sua Bíblia. Ok, professor Leandro. Bom, o nosso tempo não para de correr aqui, nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. Aproveite, manda suas perguntas para a gente volta já já.
Já estamos de volta, é um prazer muito grande ter a sua companhia. Como você sabe, para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas através do SMS, o número é 12 991566972, ou então através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e pelas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @Na Mira da Verdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas perguntas, porque a qualquer momento elas podem estar na mira. Professor Leandro Quadros. Meu amigo Tito. Agora aqui pelo Facebook, rapaz, chegou uma pergunta daqui. Não é uma pergunta não, rapaz. O cara tá participando com a gente aqui. Eu vou botar na íntegra para você ver aí. Você vai dar sua opinião baseada na palavra de Deus, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Quem mandou essa aqui foi o Sandro Pereira. Ele diz o seguinte: infelizmente, o programa é tendencioso. A doutrina de vocês... ele fala assim, a doutrina deles, ele está comentando isso lá no Facebook, né? A doutrina deles, nem tudo é verdade bíblica, e sim o que eles professam. Exemplo disso é quando eles falam do batismo do Espírito Santo e dom de línguas, afirmando ali que foram idiomas. Como pode algo que vem do Espírito e que é sobrenatural, agora qualquer cursinho pode aprender a falar em línguas? Como pode isso? Olha aí, professor. Então, ele já está contestando aí a questão de que você tem falado de que o dom de línguas, que é apresentado na palavra de Deus, são dom de idiomas e não de línguas estranhas, línguas dos anjos. Aí depois disso, teve já um outro comentário na sequência que a Elisama Holanda disse o seguinte: é uma blasfêmia a pessoa dizer conhecer as escrituras sagradas e falar sobre o sopro sagrado de uma promessa do Pai, como o filho do Senhor Yoshua ensinou dessa forma. É uma lástima, é ser contra os próprios ensinamentos de Yoshua. Mas para quem ama o engano, os ensinamentos dessa religião são ótimos. Quem não tem conhecimento de Elohim, tudo serve. Essa religião foi formada por uma mulher, usada pelo adversário das nossas almas, Satã. Procure saber quem é ela. Olha aí, professor. A gente tem que respeitar os comentários que colocam no programa e agradecer. Obrigado por você estar participando do programa, dando a sua opinião, sendo contrário, não importa. O importante é participar, mas nós devemos simplesmente responder de acordo com a palavra de Deus. Não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, e sim o que a Bíblia fala. Professor Leandro Quadros, como que é a questão do dom de línguas, baseado na palavra de Deus? Porque existem vários textos ali no livro de Atos, dando a entender que realmente são línguas estranhas, que precisava até ter um intérprete para simplesmente falar aquilo que era dito. Passar isso para as pessoas, porque achavam-se, em alguns momentos até fala que eram línguas de anjos. Agora a gente tem que contestar aqui o que foi dito, o que foi colocado para nós como acusação, professor. Que história é essa daí? Primeiramente, os comentários foram muito infelizes, porque ao dizerem que o programa é tendencioso e não tem ensinamento baseado na Bíblia, deveria se enviar os textos bíblicos que comprovem isso, né? Então eu tenho curiosidade, inclusive, para saber quais textos esses internautas vão utilizar para provar que nós não embasamos nossas doutrinas na Bíblia. Eu duvido é que eles embasem a doutrina deles na Bíblia, né? Então eu espero que eles enviem da próxima vez textos bíblicos, porque aqui o programa só aceita aquilo que é comprovado pela Bíblia, porque de retórica humana já estamos cansados. E de retórica até mesmo o diabo é muito bom nisso. Então nós precisamos de textos bíblicos que comprovem. Então, se você crê que este programa não fala de acordo com a Bíblia e você que está com a verdade, mande os textos bíblicos para nós conferirmos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero dizer para o telespectador que essa questão de nos identificar com seita ou hereges, essa é uma questão que hoje em dia nem me preocupa. Eu até fico feliz quando faz isso. Por quê? Aqui em Atos 24:14, uma vez disseram que Paulo era um sectário. E a resposta de Paulo é a mesma que eu gosto de utilizar quando ele fala assim: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas.
pois é nessa denominação religiosa que me dizem que eu sou sectário, é que eu, assim como o apóstolo Paulo, concordo com tudo que está na lei e nos escritos dos profetas. Agora, muitos dos acusadores não podem dizer isso, não é? Porque eles dizem que a lei de Moisés foi abolida. Então eles não podem dizer isso, eles não podem utilizar essas palavras do apóstolo Paulo. Terceiro ponto, é óbvio que o dom de línguas na Bíblia era uma capacidade sobrenatural. Eu nunca ignorei isso. Agora, é uma capacidade sobrenatural para exaltar a Deus ou para confundir a cabeça das pessoas? Essa que é a minha pergunta para você. A capacidade sobrenatural de falar em línguas, de acordo com Atos capítulo 2, é para exaltar a Deus. E como que a pessoa pode exaltar a Deus através dessa capacidade sobrenatural do dom de línguas? Falando idiomas que outras nacionalidades conheçam. Então, se você ler com atenção, porque eu não acredito que uma pessoa que tenha lido Atos 2 possa afirmar uma coisa dessas como essas pessoas afirmaram. Porque em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles falaram em línguas, olha o que os ouvintes disseram. A partir do verso 5, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Só que não tem nada de língua estranha, meu amigo. Só que é uma capacitação sobrenatural para falar outro idioma. Então, a capacitação sobrenatural é dada pelo Espírito para comunicar o Evangelho, não para bagunçar a cabeça das pessoas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, o dom de línguas bíblico não é essas manifestações por aí que o indivíduo fala um monte de coisa que ninguém entende nada, alguns se jogam no chão e espumam pela boca. Isso não é do Espírito Santo. Quem joga as pessoas do chão não é o Espírito Santo, é o diabo que faz isso, não é? Então isso é bíblico. Se você ler Gálatas 5, 22 e 23, ele diz que quando o Espírito Santo está em alguém, essa pessoa é mansa, tranquila e tem domínio próprio. E Marcos 9, 16 e 17 fala que quando o demônio possui uma pessoa, a pessoa é jogada no chão. Então, eu vou dar um conselho para vocês que fizeram esses comentários. Sejam mais fiéis no estudo da Bíblia. Aceitem a Bíblia como ela é e não tentem interpretá-la com base nos pressupostos equivocados de vocês. É apenas quando temos humildade para reconhecermos que os nossos pressupostos estão errados, é que podemos permitir que a palavra de Deus molde os nossos pressupostos e nos ajude a crermos naquilo que realmente é a verdade. Ok, eu queria deixar aberto aqui o espaço para que você manifestasse a sua opinião. Porque pode ser que você não concorde com aquilo que nós estamos apresentando aqui através da Bíblia. Nós estamos de portas abertas e queremos, com todo carinho, responder a todos os seus questionamentos. Se você tem alguma dúvida, se você é contra alguma coisa que nós falamos aqui, acesse o nosso blog, mantenha contato com a gente, pode ser através do nosso e-mail também. O nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.com. Se você quer contestar alguma coisa que nós falamos aqui, nós estamos de portas abertas e teremos o maior prazer em atender o seu questionamento, tá bom? Mas obrigado por você participar, dando a sua opinião, não importando de que forma seja. Nós vamos colocar na mira a qualquer momento. Portanto, participe dando a sua opinião, mandando a sua pergunta para a gente e tirando as dúvidas através da palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadro, tem mais uma aqui do nosso Facebook, o pessoal está conectado com a gente. Obrigado aí, você internauta, você que está em qualquer lugar do Brasil e quem sabe do mundo, escrevendo para a gente através do Facebook. Muito obrigado pela sua participação. A Rose de Saron, olha só, desculpa, a Rosa de Saron, aqui é uma coisa, tá no Facebook dela, é o nome do salão de beleza dela, Rosa de Saron, Instituto de Beleza, não sei o nome da pessoa aqui, ela mandou uma pergunta. Olá, irmão, gostaria de tirar uma dúvida que tenho. Estou há pouco tempo fazendo parte da Igreja Adventista e estou estudando a Bíblia. A minha dúvida é possível que Satanás coloque em nós doenças para nos impedir de servir a Deus? Como a Igreja Adventista reage a isso? Devemos pedir que os pastores orem por nós? Qual seria a maneira correta de agir? Será que podemos ser vítimas de macumba, inveja, olho gordo? Boa noite para vocês. A minha primeira evangelização foi através do programa Na Mira da Verdade. É uma pena que ela não coloca aqui o nome dela
O título no Facebook dela é no nome do salão de beleza dela, mas obrigado pela sua participação aqui com a gente. Professor Leandro Quadros. Pois olha, que boa Você viu pergunta. aí a questão dela. Como é que é isso daí, professor? A gente pode ser atrapalhado pelo inimigo de Deus, nos afastando de estarmos em comunhão com o Pai? Nós podemos ser vítimas de coisas como macumba, olho gordo, inveja, sei lá, essas coisas que aparentemente parecem ser até místicas. Será que nós, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, podemos ser atingidos por essas forças do mal, professor? Pergunta muito importante, e lhe digo, querida amiga, querida irmã, que isso é possível sim de acontecer se nos desligarmos de Jesus Cristo. Agora, se não nos desligarmos de Jesus, isso é impossível de acontecer, e vou lhe ajudar a ver isso na Bíblia. O texto que eu gostaria de lhe recomendar para nós lermos se encontra em 1 João, capítulo 5, verso 18. Esse é um texto muito importante. Ali é dito o seguinte, que quando uma pessoa aceita a Cristo como Salvador e se mantém fiel a Deus, o texto diz assim: sabemos que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, verso 18. Então a promessa bíblica é de que quando realmente nós temos um íntimo relacionamento com Cristo, macumba, feitiçaria, nada vai nos interferir na nossa vida. Podem fazer quantas macumbas quiserem, isso não adianta nada, porque a proteção divina por meio dos anjos é muito grande. Agora, qualquer um de nós que estamos nos caminhos de Deus, corremos o risco de nos afastarmos de Deus. E ali em 1 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo adverte da seguinte maneira: quem está em pé, cuide para que não caia. Se você e eu abandonamos ao Salvador, deixamos de lado a mensagem do Evangelho, não queremos saber mais nada sobre as coisas de Deus, com certeza nos tornaremos muito vulneráveis. Agora, se você fez de Jesus o seu Salvador pessoal e o Senhor da sua vida, fique tranquila. Apesar das dificuldades que virão à sua vida, porque nos encontramos ainda num conflito, numa batalha entre o bem e o mal, a sua vitória será garantida por meio do grande comandante e general Jesus Cristo. Muito bem, professor. Outra pergunta pelo SMS, olha que legal, mais uma irmã católica aqui participando do programa, e ela diz o seguinte: meu nome é Cláudia, sou católica e não perco na mira. Minha questão é a seguinte: sendo Deus onisciente, por que ele tarda em voltar uma vez que ele sabe quem será salvo? E assim, voltando, acabaria com o nosso sofrimento. Professor, Deus na sua onisciência, ele sabe quem será salvo, claro. Por que ele está tardando em voltar? Atendendo a pergunta aqui da nossa irmã Cláudia, professor. Por quê? Olha essa pergunta da irmã Cláudia, nossa querida, mais uma querida irmã católica. Que pergunta importantíssima essa que você fez. A resposta à sua pergunta, Cláudia, se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Esse é um dos textos. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui é dito que Deus retarda a sua volta, porque mesmo Deus sendo onisciente, ele é onipotente o suficiente para mudar o curso da história de uma pessoa, se essa pessoa decidir aceitar a mensagem de salvação. Então Deus retarda a sua vinda, para a nossa perspectiva humana, porque Deus quer que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a salvação, aceitarem o projeto de Deus para salvá-las, e assim um número menor de pessoas se perca. Deus é um Pai que sempre terá um pedacinho do seu coração vazio. Sabe por quê? Porque ele não terá na eternidade todos os filhos com ele. Então Deus está fazendo o possível para que o maior número de pessoas se encontrem no céu. E por isso ele retarda um pouco
a sua promessa. Deus é bondoso. E com certeza, em vários momentos da história, se Deus tivesse voltado antes, talvez nem nós nos salvaríamos por causa do nosso despreparo. Então, minha irmã, lê 2 Pedro 3,10 e pense no quanto Deus é misericordioso em nos dar mais tempo para nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Muito bem, professor. Próxima pergunta agora dos nossos irmãos aqui, nossos amigos tuiteiros que estão com a gente aqui. A Rosângela, deixa eu ver se é Rosângela, isso, a Rosângela Queiroz quer saber o seguinte. Antes de eu fazer a pergunta dela, a gente percebe, professor, que ali nos evangelhos, quando começa a falar de Maria, tem várias Marias ali, Maria Madalena, Maria irmã de Lázaro. A pergunta dela é a seguinte: Maria Madalena, Maria irmã de Lázaro e Maria que derramou o bálsamo ali nos pés de Jesus são as mesmas pessoas? Não tem como ter-se uma certeza, querida amiga, sobre isso. Alguns autores, eles especulam e dizem que sim. Alguns dizem assim, não. A irmã de Lázaro, lá em João 11, era a mesma Maria Madalena lá, que Cristo perdoou os pecados, é a mesma que ungiu os pés de Jesus. Mas isso, querido amigo, é mera especulação. Nós não temos como comprovar isso. O mais provável é que sejam realmente pessoas diferentes. Ok. Então vamos lá para a próxima pergunta aqui, deixa eu ver, essa pergunta aqui ainda do Facebook, quem mandou foi, deixa eu ver aqui o nome, o Maxwell Fernandes. Ele diz o seguinte: vocês já explicaram algumas vezes, mas não compreendi muito bem. Como será a vida no céu? Cada um ficará com a idade de que ressuscitou? Quem morre como bebê, será bebê eternamente? Quem, por ocasião da volta de Jesus, for criança, será criança para sempre? A Bíblia nos dá alguma orientação sobre isso, professor? Haverá um crescimento no céu? Haverá um desenvolvimento do ser humano, da raça humana no céu? Como é que é isso? Há algumas evidências, algumas referências indiretas, querido irmão. Mas nada claro? Nada muito claro. Então, por exemplo, em Apocalipse 22:2 fala assim, ó: no meio da sua praça principal da cidade santa de Deus, o paraíso, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servirão para a cura das nações. O termo cura no grego, o termo terapeia, ele se refere também a manter a pessoa num estado saudável. Então essa é uma indicação de que se vamos comer da árvore da vida, é óbvio que vamos continuar num processo de desenvolvimento. Até quando? Um outro texto que nos dá uma certa luz deixa eu me lembrar, é Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21, que dizem assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então veja que informações interessantes. Apocalipse 22:2 fala que comeremos da árvore da vida para mantermos o nosso estado de saúde e eternidade. E aí o texto afirma de Filipenses 3, 20 e 21 que Cristo transformará os nossos corpos de humilhação para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então isso dá realmente uma grande indicação de que as crianças se desenvolverão no céu até que todos atinjam a plena estatura de desenvolvimento semelhante à estatura do Senhor Jesus Cristo. Ok, muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, você mesmo disse que não basta você mandar um argumento se você não tem base bíblica. Então aqui o nosso telespectador está mandando com textos bíblicos e tudo, meu amigo. Então se segura aí, ó. Se segura e se prepara para você sair dessa, hein, professor? Meu nome é Luiz, sou da cidade de Bebedouro, São Paulo, e gostaria de saber: Romanos capítulo 10, verso 4 diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Gálatas capítulo 2:16, somos justificados em Cristo e não na lei.
Gálatas capítulo 2, verso 21. Se for para viver na lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 5, verso 4. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça, tendes caído. A lei é só de exemplo e de advertência. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 até o 13, e muito mais passagens de Gálatas que fala sobre a lei. Então a pergunta do nosso irmão é o seguinte: a lei no Novo Testamento foi ou não foi abolida? Hoje, no novo concerto, nós vivemos pela lei ou vivemos pela graça? Primeiramente é importante lermos uma declaração de Jesus em Mateus capítulo 5,17 e que muitos cristãos a desconsideram. Você viu aí que ele botou um monte de texto aqui argumentando o conceito dele, correto? Correto, mas nós vamos, numa explicação de Cristo, resolver todos eles juntos. Mas aí você vai explicar cada texto desse? Pelo tempo, não dá para ir num por um, mas em 2 deles já abarca todos a essência da explicação. Ok, vamos lá, quero ver. Então, Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Então, mais claro que o sol ao meio-dia. Cristo falou que não veio abolir a lei ou os profetas. O termo lei aqui se refere aos escritos de Moisés. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. O termo cumprir no grego, a palavra plerô, significa completar, encher, dar o verdadeiro sentido. Então, longe de abolir a lei da experiência de vida de um cristão, Cristo veio dar o verdadeiro sentido espiritual da lei de Deus. Então, isso é muito claro. Agora, em relação aos textos de Gálatas, não vejo nenhum problema com esses textos aqui. Por exemplo, o que Gálatas 2,16 diz? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Mas isso aqui é uma coisa óbvia. Ninguém é justificado pela lei. Ninguém recebe perdão ou justificação pela lei. A lei não tem essa função. Agora, a pergunta que eu devo fazer a esse querido irmão é a seguinte: pelo fato de eu não ser justificado pela lei, eu posso sair aí pintando e bordando e vivendo do jeito que eu quero? Cuidado com isso. Eu não sou justificado pela lei unicamente pela graça de Cristo. Agora, Cristo me justifica não para eu ser um pecadeiro. Ele me justifica para eu ser uma pessoa melhor. Então, o que Paulo está fazendo em Gálatas? Paulo, nos primeiros 5 capítulos de Gálatas, nos primeiros 4 capítulos, ele mostra que você e eu não devemos nos apegarmos a um sistema religioso que faça da lei um meio de perdão. Então, ele coloca a lei não como meio de salvação. Agora, quando você vai para o capítulo 5 e 6, você já percebe a justificação na sua forma prática. Como que eu mostro perante as pessoas a quem eu devo testemunhar que eu fui realmente justificado por Cristo? Aí Paulo, no capítulo 5, capítulo 6, ele fala o seguinte, ó. Ele fala dos mandamentos, inclusive, ó, ele fala assim, por exemplo, no capítulo, verso 16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Veja, quando eu sou justificado pela graça, eu não tenho a liberdade para fazer tudo aquilo que a minha carne quer fazer, porque senão eu vou viver fazendo um monte de porcaria por aí. O que Paulo está fazendo é o quê? Nos primeiros 4 capítulos, mostra que a lei não tem função nenhuma na justificação, mas nos capítulos 5 e 6 ele mostra que a lei passa a ser o resultado de um coração transformado. Então, meu irmão, a sua compreensão da lei da graça está equivocadíssima. E para finalizar, Romanos 10,4 não diz o que você acha que está dizendo. Quando o texto fala que o fim da lei é Cristo, eu recomendo que você pegue a Bíblia judaica, publicada pela editora Vida, que ali é uma tradução fiel, muito fiel do grego. Romanos 10,4 no grego diz assim, a palavra fim no grego
não é? É a palavra telos e significa também alvo, objetivo. Esse tradutor cristão que nem observa as mesmas doutrinas que os adventistas, ele falou o seguinte, que a tradução correta de Romanos 10,4 é o quê? O objetivo da Torá é Cristo. O termo fim no grego não indica o fim no sentido de finalidade, de acabar, de terminar. É alvo, objetivo, finalidade. O objetivo da Torá é levar a pessoa até o Messias. Então, meu irmão, a sua interpretação dos textos não está correta. Agora, continue lendo os textos da perspectiva correta e o Senhor Jesus vai lhe abençoar com o conhecimento da verdade bíblica sobre um assunto que infelizmente tem sido tão distorcido no meio cristão nos últimos anos. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra a semana que vem aí, pertinho do Natal, tá bom, professor? Tá bom, meu amigo. Deus abençoe a você, amigo Tito. Deus abençoe a você, amigo internauta, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo e amigo telespectador também. Muito obrigado pelo seu carinho. Nunca se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e de compartilhar a palavra de Deus conosco. E também lembre-se de que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa, você já sabe, sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!